Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir que quem já está conectado, faça um positivo para a gente ver se todo mundo está vendo, está ouvindo direitinho, está conseguindo enxergar direitinho, se está tudo certo com o áudio. Só para a gente poder iniciar daí. Tudo certo, então? Então, meu nome é Kathleen, né? Sou coordenadora do fiscal aqui da Objetiva Contabilidade. A gente organizou esse encontro, então, essa live, para a gente estar falando sobre a reforma tributária para as indústrias do Simples Nacional. Né? Hoje, a gente vê os empresários estão com muitas dúvidas, é tudo muito novo, né? Então, a gente resolveu fazer esse encontro específico para as indústrias do Simples, para a gente estar vendo e compreendendo essas mudanças da reforma, o que vai afetar nas empresas, né? Tudo certo? Podemos começar, então? No final da live, a gente vai deixar para fazer, vocês podem ir perguntando, tá? Mas aí no final da live, eu vou responder algumas perguntas, tá? E claro, se a gente não conseguir responder tudo, né, até pela questão do tempo, depois a gente vai ter anotado aqui tudo certinho e vai responder para vocês, tá? A gente tem o contato de todo mundo e aí a gente vai passando as respostas para vocês de alguma coisa que foi questionado e não deu para responder no momento da live, tá? Depois a Fernanda também pode passar no WhatsApp para vocês o material, tá? Sobre o assunto que a gente vai estar vendo hoje. Acho que é isso. Vamos lá, então. Reforma tributária para as indústrias do Simples Nacional. Tá? Qual que é o objetivo, então, do encontro? Compreender as mudanças da reforma, né, e entender os impactos para as indústrias do Simples Nacional. A reforma, ela vem para mudar a forma como os impostos são calculados e recolhidos hoje, no Brasil, né? O objetivo, ele é simplificar o sistema tributário. Tá? Então, mas o que vai mudar, né? Hoje, os tributos PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, IR, PJ, né? E contribuição social. Quem é do Simples Nacional hoje recolhe todos esses impostos dentro de uma única guia, uma guia unificada, né? Um recolhimento unificado, que é dentro do Simples Nacional. Tá? Então, nesse primeiro momento com a reforma, o CBS, tá? Que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vem para substituir o PIS e COFINS. E o IBS, então, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vem para substituir o ICMS e o ISS. O IPI, a gente tem uma alteração também, ele acaba se tornando alíquota zero, né? Claro, exceto alguns produtos que hoje são fabricados na Zona Franca, ainda vai ter uma tributação, uma alíquota que vai ser aplicada sobre o IPI, tá? E também vai ser criado um imposto novo, que é o imposto seletivo, tá? Que ele vai ser para alguns determinados produtos e serviços, que é prejudicial à saúde, ao meio ambiente, então é um imposto específico. E quem vai recolher vai ser as indústrias e importadoras, tá? A CBS e o IBS, eles formarão um chamado IVA dual, tá? Com uma parte administrada pela União e outra pelos estados e municípios. Com a reforma também, a gente fala sobre crédito financeiro mais amplo, né? Então, as empresas elas poderão aproveitar os créditos de tributos pagos em suas compras, e isso exigirá uma atenção maior sobre os documentos fiscais, sobre os fornecedores, sobre a correta classificação das operações. A CBS e o IBS, eles são apresentados de maneira mais clara nas notas fiscais, permitindo maior transparência sobre o valor do imposto cobrado. Então, hoje, a gente vai comprar um produto, né? No documento fiscal,
tu tem o valor da mercadoria, os impostos, eles já estão embutidos dentro do valor da mercadoria que você está comprando, que você está pagando. Então, com a reforma, com o CBS e o IBS, esse imposto ele vai ser por fora. Então, por exemplo, na nota tu vai ter R$ 100 o valor da mercadoria e mais a parte, né, o valor do imposto, que vai ser o CBS e o IBS. Então, ele vai estar por fora. Sabe quanto que tu está pagando pela mercadoria e quanto que efetivamente tu está pagando de imposto sobre essa mercadoria que tu está comprando, né? Mas, afinal, quando que começam as mudanças, né? A transição, ela é de uma forma gradual. Então, em 2026, para as empresas que são do geral, é um início de testes, tá? É uma fase de teste do CBS e do IBS. As empresas do geral hoje já estão obrigadas a ter no documento fiscal a informação desses impostos, né? Apesar de não ter a apuração e o recolhimento deles, mas eles já estão obrigados a ter no documento fiscal essa informação. Para 2027, é o início efetivo da CBS, tá? Então, em 2027, quando a gente entra em 2027, a gente não vai mais falar sobre PIS e COFINS. O PIS e o COFINS, eles são extintos, tá? E quem vem para substituir o PIS e o COFINS é a CBS. Então, em 2027, se inicia com a CBS. De 2029 a 2032, vai ter uma redução gradual do ICMS e do ISS. E aí acaba entrando, então, o IBS, né? Aumentando a alíquota do IBS e diminuindo a do ICMS e do ISS. Em 2033, que é o prazo previsto hoje pela Receita, né? É a conclusão dessa transição. Então, ela vem para ser totalmente a reforma concluída, né? E tendo, então, esses dois impostos 100%, o CBS e o IBS. Sobre alíquotas, né? Hoje a gente ainda não tem nada confirmado de qual vai ser essa alíquota efetiva. A gente tem uma estimativa, né, de 8,8%. Porém, a gente já viu em alguns cursos, enfim, a própria Receita, né, que pode ser que essa alíquota seja maior, na verdade. Hoje, as empresas que são do lucro real, só para vocês terem como conhecimento, elas pagam de PIS e COFINS 9,25%. Então, o que a gente acredita também, né? Quem estuda essa parte tributária, tudo. A gente acha muito difícil de que o governo vai ter uma alíquota menor do que já é pago hoje, né? Então, se hoje já é 9,25%, baixar para 8,8%, a gente acredita que não, tá? Tem uma ideia aí, até uma discussão de daqui a pouco ser 9,43%. Então, a gente ainda não tem essa alíquota efetiva. E ela provavelmente vai vir só depois das eleições. Então, só depois de outubro que a gente vai ter realmente qual vai ser a alíquota efetiva ali do CBS, né? Que se inicia em 2027. Até lá ainda a gente tem que trabalhar com essa alíquota estimativa, né? Essa estimativa de 8,8% a 9%. Então, para a gente falar especificamente, então, sobre os impactos que a reforma vai ter nas indústrias do Simples Nacional, tá? A reforma, ela mantém o Simples Nacional. Isso até é um questionamento que logo que se iniciou a falar sobre reforma tributária, muitos contribuintes ficaram naquela de, tá, mas o Simples vai acabar, o Simples Nacional? Então, não vai acabar o Simples Nacional, tá? Mesmo com a reforma, vai se manter o Simples Nacional, mas ele vai ter algumas alterações
Sim, então, e bem significativas, tá? Até em relação à competitividade, à formação de preços, a relacionamentos comerciais. Então, vai se manter o simples com a reforma, porém vai ter algumas mudanças, né? Com o Simples Nacional, então, na reforma, continua-se recolhendo os seus tributos de maneira unificada, tá? Dentro do DAS, todos os impostos, substituindo o PIS e o COFINS, entra a CBS. Entretanto, ele será necessário avaliar qual forma de tributação do IBS e da CBS será mais vantajosa para cada empresa, né? Então, a gente primeiro vai ter uma possibilidade, o IBS e o CBS dentro do Simples, tá? Como hoje a gente já tem o PIS e o COFINS dentro do Simples, a CBS e o IBS dentro do Simples Nacional. A indústria, ela continua recolhendo os tributos no DAS, mantendo uma rotina tributária mais simplificada, né? Não terá direito a aproveitamento de crédito do CBS sobre as compras, e o cliente ele poderá aproveitar somente o crédito correspondente ao IBS e ao CBS efetivamente recolhido pela empresa do Simples Nacional. Então, hoje, as empresas, sabe o ICMS que hoje a gente recolhe dentro do DAS, do Simples, a gente atualiza o sistema com a alíquota do ICMS, porque a gente dá direito a crédito àquela alíquota que a gente paga no Simples para quem compra das empresas do Simples, né? Então, lá tem a alíquota, às vezes é 2%, 2,5%, 3%, ela vai variando conforme o faturamento e a alíquota do imposto que eu estou pagando, né? A mesma coisa vai ser com o IBS e o CBS. É aquela alíquota que eu vou estar pagando dentro do Simples, 1, 2, 3%, é que eu vou estar dando de crédito para quem comprar de mim. Essa é a primeira opção, tá? Depois, a gente tem uma segunda opção, que é o IBS e o CBS fora do Simples Nacional. Então, a empresa, ela permanece no Simples, tá? Para os demais tributos, IR, contribuição, o CPP, o ICMS, o ISS, continua dentro do Simples Nacional, tá? Mas eu recolho o CBS pelo regime regular, fora do Simples. Com o CBS, o IBS e o CBS deixam de integrar o DAS. Eu vou falar especificamente mais de CBS, porque é o primeiro que a gente que vai estar entrando em 2027, tá? O IBS a gente ainda vai ver aos pouquinhos depois de 2027, né? Mas 2027 entra o CBS. Então, o CBS, ele deixa de integrar o DAS, tá? Eu recolho ele por fora, mesmo eu estando no Simples Nacional. A indústria, ela pode aproveitar os créditos relacionados à compra e outros custos permitidos, né? Então, serviços tomados, algum material de uso e consumo que eu preciso hoje para minha empresa. Eu vou poder me creditar de CBS, porque eu estou nesse regime regular, recolhendo o CBS por fora. Os tributos serão destacados nos documentos fiscais, tá? Que nem hoje já as empresas do geral estão fazendo, então também vai ter lá destacado o CBS e o IBS na nota. Os clientes, né, que compram, então, poderão receber o crédito cheio, né, porque eu vou estar recolhendo ali a alíquota efetiva do CBS por fora. E a empresa, ela vai ter mais complexidade fiscal, financeira e operacional. Eu preciso ter um sistema que me dê esse suporte, porque com a reforma tributária, a operação, ela vai ser assistida, ela vai ser na Receita Federal, tá? Então, hoje, o que acontece? As notas são emitidas, né? Passa para a Receita, nós, como contadores, conseguimos buscar essas informações, a gente faz a conferência, a apuração e envia as declarações necessárias para a Receita.
Tendo o CBS por fora e com a reforma, ela diz que vai ser uma apuração assistida. Então, é uma apuração que tu vai conseguir acompanhar ela dentro da Receita Federal. No momento que você já emitir a nota fiscal, essa informação dos impostos já vai estar dentro da Receita Federal. Não vai precisar emitir uma declaração para estar informando para a Receita sobre os impostos. Com a emissão da nota, eles já vão ter essa informação, tanto do débito quanto do crédito. Então, quais vão ser os principais impactos para a indústria, né? O crédito para os clientes. As indústrias que vendem para outras empresas, elas precisarão avaliar quanto crédito tributário estão transferindo aos compradores. Tá? Um cliente ele poderá comparar fornecedores, né? Então, por exemplo, preço de mercadoria, qualidade e prazo, valor do crédito de IBS e CBS que a empresa está me dando, custo líquido depois dos créditos. Assim, duas empresas com o mesmo preço, elas poderão ter níveis diferentes de competitividade. Então, por exemplo, assim, eu sou uma empresa do Simples, escolhi fazer o regime regular, né? Então, ter o CBS por fora do Simples, e o meu concorrente, ele é do Simples Nacional, porém, ele optou em não recolher o CBS por fora. Eu, com o CBS por fora, vou estar dando crédito, né, da alíquota efetiva, que for lá 8%, 9%, né, para o meu cliente, e esse que não optou pelo regime regular vai estar dando um crédito de 8%, 2%. Porém, esse meu concorrente, ele consegue fazer a mesma mercadoria que eu vendo, ele vende por R$1.000, tá? E a minha mercadoria, eu vendo por 1.200, tá? Porém, eu estou dando um crédito de 9% de CBS e o meu concorrente de 2%. Então, mesmo assim, tá, pode ser vantagem para quem está comprando, né, para o meu cliente, comprar de mim, mesmo que o preço daqui a pouco for um pouco maior do que o concorrente, mas pelo crédito que eu vou estar fornecendo para ele, é melhor e vantajoso do que o concorrente que está com um preço um pouco menor, mas que basicamente está dando 1 ou 2% apenas de crédito de CBS, né, nessa venda. Como vai funcionar, então, os créditos sobre as compras? No regime regular, tá, as indústrias, elas poderão se creditar do CBS, né? Então, entre outros itens que vão entrar para crédito, a gente vai ter matéria-prima, como indústria, né? Matéria-prima, embalagem, material auxiliar, energia elétrica, imobilizado, frete, serviços tomados, manutenção de máquinas e equipamentos. Então, a quantidade de crédito que eu vou poder ter é muito maior, é mais amplo, né? Aí a gente pega numa questão que vai ser o fluxo de caixa, né? O momento de recolhimento dos tributos e o aproveitamento dos créditos, eles poderão alterar a necessidade de capital de giro. Empresas com prazos longos de recebimento, né, tributos gerados nas vendas, créditos apropriados, pagamentos aos fornecedores e recebimento dos clientes, né? Então, caso os tributos precisem ser recolhidos antes do recebimento das vendas, a empresa poderá enfrentar problemas financeiros e necessidade de recursos para financiar suas operações. Por isso, será necessário revisar prazos comerciais, políticas de cobrança, negociações com fornecedores e projeções de caixa. Vamos colocar um exemplo, então, para a gente tentar entender essa parte. Por exemplo, em janeiro, então, começa o recolhimento e apuração do CBS.
eu vou ter compras e vendas no período de janeiro, né? E o recolhimento desse imposto, ele vai ser dia 20 de fevereiro, tá? Dia 20 de fevereiro, eu vou ter o CBS para pagar sobre as vendas que eu tive em janeiro. Porém, esse meu crédito, né? Eu vou ter o crédito a partir do momento que o imposto for pago. Então, vamos pensar assim: o meu fornecedor vai vender esse material para mim, matéria-prima, em janeiro, e ele também vai pagar o imposto somente no dia 20 de fevereiro. Então, eu ainda não vou ter esse crédito disponível, né? Eu vou ter após o pagamento do imposto. Então, a partir do dia 20 de fevereiro, quando o meu fornecedor também pagar esse imposto, é que vai liberar esse crédito para mim, tá? Então, eu preciso entrar no ano de 2027 com caixa, tá? Para me preparar que, no primeiro momento, eu vou ter o imposto para pagar e eu não vou ter 100% do crédito sobre as minhas compras, tá? Não sei se deu para ficar claro essa parte do pagamento, que o crédito vai entrar conforme o fornecedor também pagar o imposto, é que eu vou ter direito a esse crédito. Faça um joinha ali só para ver se vocês conseguiram. Ficou claro? Sim? Tá, beleza. Então, num primeiro momento, é bom a gente ter consciência de entrar em 2027, claro, né, gente, quem fizer a opção do CBS por fora, né? Vai ter uma alíquota maior para recolher, mas vai ter direito ao crédito. Entrar o ano com um caixa, tá? Ou daqui a pouco, aquela situação que a gente tem de, ah, eu tenho prazo, né? Prazos muito longos, pagamentos em 30, 60 e 90, né? Então, tudo isso a gente precisa analisar, porque se eu tenho, eu vendo, né? E a minha venda é 30, 60, 90, no meu caixa, para entrar todo o valor dessa venda e do imposto, vai demorar 90 dias, né? Mas eu vou ter que recolher o imposto no mês seguinte. Cadastro e documentos fiscais, tá? Os sistemas, eles precisam estar preparados para a reforma. A gente está tendo muitas situações, né? Sobre prorrogações de obrigações. Hoje no Simples até não está vendo, não está tendo muito isso, né? Porque o Simples ainda não está obrigado a ter as informações no documento fiscal. Mas, com as empresas do geral, que hoje a gente já tem essa situação, a gente está vendo que os sistemas estão com dificuldades também de se atualizarem com a nova legislação, com os novos layouts que está saindo. Então, é muito importante ter um sistema que esteja preparado para a reforma, tá? Para destacar o IBS e o CBS nas notas, identificar corretamente os produtos e operações, aplicar alíquotas, reduções e tratamentos diferenciados, né, que algumas empresas vão ter, controlar créditos, tratar devoluções e cancelamentos, separar operações por destino, gerar informações fiscais consistentes. Em relação a essas informações que o sistema precisa ter atualizado, até a questão dos créditos, porque é algo que tu vai conseguir acompanhar diariamente, né? Então, o meu fornecedor vai estar vendendo, eu vou estar comprando uma matéria-prima hoje do meu fornecedor, lá na apuração assistida na Receita Federal, e provavelmente os sistemas vão estar desenvolvendo algo para ter essa
essa ligação com a Receita, né, e conseguir acompanhar o sistema junto com a Receita, essa apuração assistida. Hoje, eu comprei um produto do meu fornecedor, uma matéria-prima, a partir do momento que ele emitir a nota de venda, lá na Receita, na apuração, já vai aparecer nota X, fornecedor tal, valor tal da mercadoria, valor X do imposto, né? Então, ali eu já vou estar acompanhando. Aí vai aparecer lá, aguardando, né, pagamento para liberação do crédito, né? Daqui a pouco, o teu fornecedor ele tem um saldo credor e na hora já vai liberar esse crédito para ti. Então, é algo que os sistemas também vão se adequar para conseguir passar, né, para os clientes essa atualização junto com a receita da apuração assistida. E vai ser importante ter esse acompanhamento, né? Mas, afinal, qual opção poderá ser mais vantajosa? Né? Que hoje é o que mais está pegando com as empresas do Simples Nacional, e principalmente as indústrias, né? Porque a grande maioria vende para CNPJ, né? Então, hoje é a dúvida em relação a eu continuo no Simples Nacional, recolho o único DAS, unificado, né? Ou daqui a pouco eu continuo no Simples e opto pelo regime regular, recolhendo o CBS fora do Simples Nacional, né? A manutenção, então, do IBS e do CBS dentro do Simples poderá ser mais adequada quando a indústria vende principalmente para consumidor final, CPF ou então para CNPJ, mas que vai continuar optando pelo Simples Nacional. Então, o meu cliente que é CNPJ, que vai continuar no Simples, né, fora o regime regular, ele não vai precisar de crédito. O CPF que compra de mim, que é consumidor final, ele não vai precisar de crédito. Se os meus clientes, né, são desse porte, então, CPF, consumidor final, ou então até mesmo empresas do Simples, né, que não precisarem do crédito, daqui a pouco é vantagem eu me manter no Simples Nacional, tá? Possui poucas compras, né, não vai gerar crédito, tem uma operação fiscal mais simples, não vai sofrer uma pressão comercial sobre essas transferências de crédito. Então, eu não vou ter o meu cliente me cobrando o que é crédito, porque ele não vai utilizar. Então, daqui a pouco é vantagem, sim, eu vou continuar no Simples com o CDS e o IBS dentro do Simples Nacional, tá? Ah, mas a minha situação é diferente. Eu vendo para empresas que ou vão ser do Simples no regime regular, ou então são empresas que são do geral, porque elas vão precisar de crédito. Então, meus clientes são basicamente todos do geral. Eu vendo para CNPJ que são do geral. Possui um volume, tá, de matéria-prima grande. Então, assim, eu forneço um volume grande para esses meus fornecedores. O meu faturamento é alto, vendendo, né, para essas pessoas jurídicas do geral, que vão precisar de crédito. Concorre com o fornecedor do regime regular ou do geral. Se eu não optar pelo regime regular, mas a maioria dos meus concorrentes, eu sei que são do geral, que vão estar dando crédito. E eu, se eu optar pelo Simples dentro, não vou estar dando o crédito que eles vão estar dando, meu crédito vai ser menor. Transferir, então, né, mais créditos para os clientes, e possui uma estrutura para controlar créditos e obrigações acessórias, né? Como eu comentei antes, ter um sistema adequado, fiscal e financeiro, né? Para que eu cumpra com todas as obrigações fiscais que vai precisar para mim se enquadrar no regime regular.
Então, é fazer uma análise. Num primeiro momento, quem são esses meus clientes, né? Quem são os meus fornecedores? Porque se eu optar pelo regime regular, eu vou precisar de crédito, né? E os meus clientes, se eu vendo para CNPJ do geral ou do regime regular, também vai precisar de crédito, né? Hoje a gente já tem situações, né, de clientes nossos que já estão entrando em contato conosco no sentido assim, olha, eu já tenho cliente meu pedindo qual vai ser o meu regime, ou se eu pretendo mudar, porque ele compra de mim, né? Eu forneço matéria-prima para ele, e ele já está me pedindo se eu vou dar crédito, quanto que eu vou dar de crédito, né, de CBS aí a partir do ano que vem para ele. Então, a gente já tem situações de clientes, né, que já estão fazendo esse trabalho com os seus fornecedores, né? Com a implantação da CBS e do IBS, a competitividade da indústria poderá depender não somente do preço cobrado, mas também dos créditos que ela gera aos clientes e dos créditos que conseguem aproveitar em suas compras, né? A opção pelo regime regular do IBS e da CBS para iniciar janeiro de 2027, no escritório de contabilidade precisa fazer essa opção pela empresa. Então, a gente fez um planejamento, eu avaliei meus fornecedores, eu avaliei meus clientes, e sim, eu vou continuar no Simples, porém eu vou decidir ser do regime regular em relação ao CBS e IBS, do dia 1 ao 30 de setembro, tá? O escritório vai fazer a opção, então, para a empresa, tá? Vou lá, faço a opção de que a empresa vai ser do Simples no regime regular de CBS e IBS para janeiro de 2027, tá? Caso a empresa faça a opção em setembro, tá? E após alguma análise, alterações em relação ao fornecedor e cliente, decida não permanecer nesse regime para 2027, poderá ser feito o cancelamento do pedido até dia 30 de novembro de 2026. Então, poderá ser feito o pedido pela opção no regime regular em setembro, e se mesmo assim algumas análises, ou até mesmo depois das eleições que vai sair a alíquota efetiva, né, ser novamente analisado e verificar que não era vantajoso, por mais que eu já fiz a opção em setembro, em novembro pode ser feito o cancelamento da opção do regime regular. Então, eu me mantenho no Simples, porém eu decidi cancelar e eu não vou ser do regime regular para janeiro de 2027, tá? É importante esclarecer, né, que o cancelamento se refere somente à opção do IBS e do CBS fora do Simples Nacional. A empresa continuará normalmente enquadrada no Simples e recolherá esses impostos, então, dentro do DAS, tá? As empresas que não fizerem nenhuma opção, né, não vão fazer nenhuma opção agora, em setembro, elas vão permanecer automaticamente com o IBS e o CBS dentro do Simples, tá? Do período de janeiro a junho de 2027. Porque essa opção, ela vai determinar o primeiro semestre de 2027. Então, de janeiro a junho de 2027. Nesse primeiro momento, eu optei em continuar no Simples e com o IBS dentro do Simples Nacional. Virou o ano, né? Chegamos em janeiro de 2027. Então, eu vou verificando que, conforme as minhas vendas, as minhas compras no decorrer ali do primeiro semestre de 2027, eu analisei e decidi, então, que no segundo semestre de 2027 eu vou optar pelo regime regular. Vai ter essa opção também, tá? Então, a gente vai ter a opção em 2 períodos diferentes do ano, né?
em fazer a opção de ser ou não ser do regime regular no Simples Nacional. Tá? Mas o que a gente precisa, então, verificar para decidir pelo regime regular? Tá? Eu, indústria do Simples Nacional, o que eu efetivamente preciso para ver se vale a pena eu optar pelo regime regular? Faturamento, tá? Qual hoje é o faturamento mensal, anual da empresa, uma projeção de faturamento, tá? Até para 2027. Percentual de vendas para pessoas jurídicas e pessoa física, né? Consumidor final, ou então empresas que são do Simples Nacional, que são meus clientes hoje. Qual que é esse percentual? Hoje, 80% das minhas vendas são para empresas do geral. Né? Não, hoje meio a meio. Hoje, só 20% das minhas vendas é para CNPJ, empresas do geral. Importante saber o regime tributário dos meus principais clientes, tá? O regime tributário dos meus principais fornecedores, tá? E a capacidade do meu sistema hoje de emissão de nota e controle fiscal e financeiro. Tá? Então, basicamente, são 5 itens que hoje eu preciso estar fazendo essa verificação para, juntamente com a contabilidade, né, a gente fazer um planejamento para verificar qual a melhor opção para o início de 2027. A empresa se manter no Simples Nacional, né, com todos os impostos dentro do Simples, ou se manter no Simples e ser regime regular, ou até mesmo, né, dependendo do planejamento da situação, daqui a pouco até sair do Simples Nacional, né? Cada empresa, ela possui uma realidade diferente, né? Por isso o empresário, ele deve analisar seus números, seus prazos, suas operações com antecedência, evitando tomar decisão apenas quando a mudança já estiver em vigor. Né? O escritório de contabilidade, ele vai ser um parceiro fundamental, assim, nesse processo, e junto com o empresário, ele vai ajudar nessa tomada de decisão, né? Então, entre em contato conosco, né? Os nossos clientes, quem não é nosso cliente também está participando da live, do Meet. Entre em contato conosco para a gente estar podendo auxiliar e junto com a empresa, né, que a empresa possa tomar a melhor decisão nessa situação de optar ou não pelo Simples e pelo Simples regular, né? Para a gente conseguir identificar aí possíveis impactos e auxiliar na definição das melhores estratégias para essa transição, tá? A reforma, ela não deve ser apenas acompanhada, né? Algo que hoje a gente está vendo diariamente, tanto nas redes sociais, né? Que tem bastante informação e que às vezes não são 100% corretas, né? Mas ela precisa ser planejada. Certo, pessoal? Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Muito bem. E o MEI, né? Se enquadra como? Ganha algum benefício na compra? Então, gente, o MEI, ele não vai dar crédito e também não vai poder se creditar, tá? Hoje a gente tem nas nossas empresas, né, muitas vezes em questão de serviço tomado ou até mesmo compras, que a gente tem fornecedores que são MEIs, né? Então, muitas vezes por questão de preço, né, consegue um preço menor comprando do MEI, um serviço menor por ele ser MEI, ele pagar uma guia
única lá para a Receita e o imposto ser bem menor, né, ser baixinho. Porém, esse MEI, optando por um simples regular, né, de CBS e IBS, esse MEI não vai estar te dando crédito sobre nada, tá? Então, um fornecedor MEI nessa situação não vai ser eficaz em relação aos créditos que tu poderia estar comprando de uma empresa e pagando talvez um pouquinho mais do fornecedor que é do geral, mas que vai estar te dando esse crédito, tá? Então, o MEI não vai estar dando crédito, tá? O MEI, ele vai ser bom se tu, por acaso, é uma empresa do Simples que não optar pelo regime regular, né? Eu mantenho os meus fornecedores MEIs pelo preço, eu não vou precisar de crédito, ou até mesmo, então, as pessoas físicas, né? Que contratam MEIs para poder fazer algum serviço ou alguma compra, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, abrir o microfone, pedir alguma coisa? Ficou com dúvidas sobre alguma questão que a gente passou aqui na live? Boa pergunta. A gente tem o David aqui perguntando se a empresa, né, tiver problemas com o fisco, ele não fornece crédito, pelo que compreendi. A dúvida é, se eu comprar ou vender para uma empresa que está com pendências, eu não terei crédito. Isso mesmo. O que vai acontecer? O contribuinte, meu fornecedor, né? Ele tem débitos com a Receita Federal, né? Por algum motivo, ele está devendo o imposto e ele não vai recolher o imposto sobre a nota de venda que ele efetuou para ti. Então, eu comprei dele, ele vai estar devendo para a Receita ou não pagou o imposto sobre essa nota, esse imposto não vai me dar direito a crédito, porque ele não foi pago, tá? Sobre impostos que não foram pagos ou débitos que tem antes de 2027 com a Receita, a gente ainda não tem 100% de certeza de como vai funcionar, tá? Se a Receita vai dar uma colher de chá e tu só não vai poder se creditar sobre o imposto que não foi recolhido daquela nota, né, que foi vendido, ou se o contribuinte que tiver algum débito antigo com a Receita, que não tiver parcelado ou negociado, também vai impedir de dar o crédito, tá? Mesmo pagando o débito daquela nota, não vai dar o crédito, não vai ser liberado o crédito para quem comprou, tá? Então, isso ainda né, está sendo verificado, a gente ainda não tem 100% de certeza se débitos antigos também vão impedir, tá? Mas, hoje a gente tem as empresas, inclusive, já fazendo essa análise e pedindo para fornecedor CND, tá? Certificado, a certidão negativa, para verificar se essa empresa está em dia com a Receita, né? Ele é um possível fornecedor, ele já é meu fornecedor hoje, se ele tem tudo em dia com a Receita, se isso vai poder daqui a pouco impedir de eu me creditar caso eu venha comprar dele, tá? Alguém tem mais alguma questão para ver? Depois a Fernanda vai estar passando para vocês o material dessa live, tá? E depois também, se surgir dúvidas, vocês podem nos mandar por e-mail, chamar no WhatsApp, e a gente vai passando as informações para vocês, tá? Isso, então, pessoal, eu queria agradecer todo mundo que participou da live, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, então, entre em contato conosco, né? Os clientes, o pessoal que não é cliente que participou, que se interessou também pelo assunto, ficou com alguma dúvida e às vezes não quer perguntar aqui pela live, entre em contato conosco para a gente estar tirando as dúvidas de vocês. Certo? Muito obrigada.